Não é a primeira vez, né? Já teve o Central Córdoba, teve o Santos, teve o Estudiantes lá na Argentina e agora, vira e mexe, eles têm esse tipo de atuação. E ontem, pelo que apurei, a justificativa para essa moleza toda foi que o time estava muito desgastado pelos jogos que fez em sequência contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Ok, mas se estava assim, e de fato o time parecia, em alguns momentos, meio esgotado, sem ter a mesma competitividade que poderia apresentar, então era melhor colocar um time reserva. Sério, 11 reservas. Matheus Cunha, Emerson Royal, a zaga da base. Pô, a zaga da base. Iago e João Vitor jogaram juntos várias vezes, inclusive aquele contra o Barcelona na final lá do Mundial de Clube Sub-20. Vinha na esquerda, Everton Araújo, Alan e Saul, 3 caras no meio campo para marcar e um ataque rápido com o Alacian, Juninho e Michael. E ao invés de dar o contra-ataque para o Martim Palermo, que deitou e rolou em cima do Felipe Luiz, o técnico do Fortaleza, o argentino, dá a bola para o Fortaleza e fala, vem que eu vou jogar em contra-ataque. É o que ele deveria ter feito. Se perdesse, perdi com 11 reservas, poupei o jogador titular, que quarta-feira é o objetivo. Não dava para jogar os 4 jogos, estava arriscado a perder, aí tem que bancar. Estava arriscado a perder com os titulares, que ontem ele colocou a força máxima de momento. Só não jogou quem estava suspenso, machucado, e o Alexandre, que sempre merece mais cuidados. O De La Cruz não jogou não porque está machucado, porque não treinou durante a semana porque estava com a virose. Mas será que não dá para o cara ficar no banco, jogar uns minutos pelo menos? Também é outra coisa questionável, né? E aí tem várias situações. Por exemplo, ele ontem precisava de gol. Segundo tempo, insiste em jogar por dentro. O jogo era para atuar pelos lados, insiste em tentar entrar pelo meio. Isso funcionou contra o Palmeiras, funcionou contra o Botafogo, mas não estava funcionando ontem. O Fortaleza bloqueou os caminhos ali pela faixa central do campo e o time insistindo em jogar por ali. Aí joga a bola na área. Aí você tem um centroavante que é o Juninho, porque o Alacian não é centroavante, né? Já estava no campo, deveria ter entrado antes, entrou só depois de alguns minutos. Ele põe o Juninho com 42. Gente, é o que você tem o Juninho. Foi aprovado, não foi? O cara não joga, o cara não tem... Entra com 42 minutos, teve lá uma chance no fim, coitado. Entra lá e se vira. Você tem pouquíssimo tempo para pegar na bola, quando você esquenta no jogo, acabou. Por quê? O Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique de novo? Porque disse já publicamente que não gostaria de jogar como centroavante. Tira o cara, preserva até o cara, bicho. O Bruno Henrique está se desgastando. O cara que tem uma história incrível no clube está desgastando a imagem dele. Porque entra, não consegue render, acha que está fora de posição. O que foi o Plata ontem? O Samuel Lino está sem confiança nenhuma. Quem tem que dar confiança é o técnico. Essa jogada aí é culpa dele e do Felipe. O Felipe tem que dar um esporro no dia a dia e falar, cara, você vai chutar no gol. Vai chutar no gol, quando tiver oportunidade. Claramente ele pipocou, Aí ele cruza para o Arrascaeta, que estava marcado. Era um chute cruzado ali, ele e o goleiro, dava para finalizar. Poderia não ter feito o gol, mas que chute no gol. Chuta, como foi na bola que o Cambeses defendeu, que foi a melhor defesa da partida na quarta-feira, foi do goleiro do Racing, num chute do Lino, que resvalou do Martirene, o goleiro fez uma defesa sensacional, mas chutou no gol. Isso aí, chuta no gol, não chutou. É muito nítido que está sem confiança. Né? E ele não está sendo nem acionado naquilo que ele tem de melhor, que é o jogo muito perto da linha lateral para ir no mano a mano. O Flamengo tentou contratar o Okafor, tentou contratar o Mickey Johnston e acabou contratando o Samuel Lino. A alegação sempre foi, jogador para abrir a defesa com drible, tem que forçar então a jogada em cima dele, tem que dar confiança para o cara, ou então tira do time, preserva, solta depois. Isso tudo é trabalho do técnico. E assim, uma outra coisa que me chama a atenção, o Felipe Luiz, eu entendo que ele quer falar para dentro do grupo, ele não quer queimar o jogador, mas tem horas, cara, que você também tem que falar para fora. Ele precisa se ligar um pouco nisso. Falar para fora é falar para a imprensa e para o torcedor. Não dá para chegar no coletivo como o de ontem como se nada tivesse acontecido. Você tem que perceber no olhar do sujeito que ele está indignado consigo mesmo e com os jogadores dele. A informação que eu tive é que estava todo mundo cabisbaixo no vestiário. Cara, não tem um cara para pegar e dar um bico no balde, falar um palavrão no vestiário, falar, pô, é assim? Sabe, tem que ter um pouco de brios também, cara. Existe um aspecto psicológico no futebol também, indignação, com você mesmo, quando você faz um trabalho ruim, sabe, de cobrança de um com o outro. Sinceramente, assim, eu acho que a gestão anterior passava muita mão na cabeça. E essa agora parece que tem um certo... A gestão que fala do futebol no todo, né? Não só do clube, tem um certo receio de mexer em prima-dona.
Sabe, o jogador tem que ser cobrado também, tem que ser cobrado duramente. Ontem foi, assim, do técnico ao jogador, todo mundo está errado. E o Boto tem que fazer o papel dele. Ele é o cara que tem que cobrar, tem que conversar, tem que dar bronca. Ele foi contratado como um diretor esportivo, diretor de futebol de viés técnico, um cara que possa falar sobre as coisas do jogo. Então ele tem que entrar no circuito também. E vou mais longe. Depois do jogo como o de ontem, eu acho que o presidente do clube não tem que frequentar a CT. Ele tem que ir em duas situações, para dar parabéns e para dar esporro. O BAP tem que aparecer no CT amanhã, na representação dos jogadores, na minha opinião. E ter uma conversa dura com os jogadores. O que mais vocês querem? O que está faltando? Estamos aqui fazendo o quê? Né? Porque ontem, um empate já valeria para o Flamengo. Se tivesse entrado com o time reserva empatado, a torcida entenderia. E aí tem que ser muito transparente. Ó. Não adianta, se eu coloco os titulares, os caras não rendem, vocês vão reclamar. Preservei para quarta-feira. Aí você tem que também se comprometer a fazer uma grande atuação na Argentina. O que houve? Não pontuou, perdeu, fez um vexame ridículo, né? E na quarta-feira está mais pressionado do que nunca. E ainda ofereceu ao Palmeiras uma ótima oportunidade. O Palmeiras pode colocar 11 reservas hoje, perder para o Cruzeiro e segue líder. Como corrigir isso? Porque o Felipe Luiz vai falar aqui e a gente vai mostrar. Temos que corrigir os erros o mais rápido possível, porque agora tem Libertadores. Mas, para mim, o grande erro que tem que ser corrigido urgentemente para esse jogo da Libertadores é a intensidade desse time do Flamengo. É a força, é correr, é brigar, é ter vontade o jogo inteiro, porque esse jogo, você já falou aqui várias vezes, né? Você acompanha muito o Racing, vai ser muito pegado. É óbvio que esse jogo vai ser muito pegado. O Racing vai jogar a vida. O Racing não ganhou uma Libertadores há 28 anos. E é um time que joga futebol, mas mistura o jogar futebol com a pegada. Então, essa tem que ser a grande melhora do Flamengo. Intensidade, força, técnica esse time tem. E outra, Mauro, como que um treinador consegue também, claro, além de treinos de finalização, explorar o grande erro do Flamengo, que é um time medroso, é um time frouxo muitas vezes, é um time que não chuta, é um time que não arrisca. E até por isso eu defendo muitas vezes o Luiz Araújo, porque ele pode errar, muitas vezes ele erra doidado, mas ele chuta, ele tenta, ele finaliza. E eu acho que tem muito jogador frouxo em momentos decisivos nesse Flamengo e não vai ter o Pedro, que é seu principal finalizador, Mauro. Não, o Pedro esquece. O Pedro talvez não jogue mais esse ano. O Pedro tem uma lesão grave. Aliás, tem uns torcedores malucos aí que, não, bota uma faixa. Não pode, o cara tá com o braço fraturado, meu amigo. Mobilização pega até aqui perto do cotovelo, na altura do cotovelo. Não tem como. Não tem como. Ele teria que jogar com uma proteção que seria até perigosa para os adversários, que não seria algo permitido. Dá pra botar ali um negocinho levinho ali, um plástico. O cara pensa que o quê? Pega um saco do supermercado, bota no braço, amarra com um esparadrapo e vai jogar bola. Tá maluco. Não tem condição, como o Sousa, o zagueiro, quebrou o maxilar, não pode jogar. Vai operar segunda-feira. Aí falou-se que ele queria botar uma máscara. Eu disse, não tem condição, cara, nenhuma condição. Vai operar segunda, vai jogar quarta? Não vai jogar. Aí tem esse negócio, o zagueiro queria jogar de qualquer maneira. E você jogar para arquibancada também, né? O cara, eu quero jogar, ele sabe que não pode jogar. Aí ele fala, quero jogar de qualquer forma, sabe que os médicos vão vetar. Aí o torcedor fica, nossa, ele queria jogar com a cara arrebentada, com o maxilar quebrado. Ele sabe que não vai jogar. Então, essa é uma besteira. O Pedro esquece, se ele voltar esse ano, ótimo. Se não voltar, é o ano que vem. A tendência na quarta-feira ele jogar com Carrascal e Arrascaeta. Até, imagino que os dois até se revezando como falso 9 ali. Ele jogar com 2 pontas e os 2 meias ali, um deles entrando na área. Os dois sabem fazer esse papel. Eu acho que é a solução mais adequada, inclusive, para esse jogo. São caras que geram o jogo, né? Geram situações de perigo. Sobre as finalizações, isso melhorou muito contra o Botafogo, contra o Palmeiras, né? O Flamengo nos 2 jogos fez 6 gols em 19 arremates. Uma média altíssima de aproveitamento. Contra o Racing teve dificuldade, é verdade. Foi um jogo muito peculiar também, pela maneira que o jogo se desenvolveu e pelo que ele representa. E aí ontem foi um horror. Eu acho que se os jogadores não estavam nas melhores condições, porque não adianta também, teve 10 dias de fogo. Mas teve 3 jogos, cara, num período de 8 dias. 3 jogos pesados. Isso pesa no desempenho. Mas se os caras não estão tão bem para desempenhar um melhor papel, era melhor colocar 11 reservas. Você poupa os titulares e põe um time reserva e muda a postura. O Palermo jogou em cima do Danilo. Jogou no contra-ataque, era óbvio que ia jogar assim. Então você inverte a mão. Olha, eu vou jogar com esse time aqui, eu vou jogar esperando você. Vem, Fortaleza. E paciência.
Teria mais chance. E o jogador com apetite, querendo jogar, querendo mostrar serviço. Ele põe o Juninho 42 minutos. Quem tem contra o Juninho, cara? Ele pediu a contratação do Juninho. Ele aprovou a contratação, exato. Quem tem contra o cara? O cara entra 42 minutos, tá sacanagem, né? Resolve aí, irmão. É só se for coisa muito aleatória. A bola sobrar, o cara faz um gol e ele vira herói. Mas quase ele faz um gol de quase ele fez, mas coitado, ele já entra assim, o cara já entra com o relógio pendurado no braço. Caramba, eu tenho... 13 mais 5 de A bola talvez nem passe no meu pé em 3 minutos. Pode ser que ele ainda teve uma chance, mas, pô, você já entra meio desesperado. O Alaciano tinha que entrar no intervalo. Né? Aí ele voltou com o segundo tempo, mesmo time. Realmente, assim, eu acho que esse papo, eu sempre falei isso, esse papo de o técnico estar fiel às suas convicções. Gente, você ter convicção no futebol não significa ter razão obrigatoriamente. Você tem que ter as suas convicções, mas tem que ter também a capacidade de ser flexível e entender o que está acontecendo. O Felipe está sendo muito teimoso, muito teimoso. O Plata ontem foi medonho. O Samuel Lino está com medo. E ele, que é o técnico, tem que dar confiança para o jogador. A culpa é do jogador. Mas o técnico tem que corrigir isso. Passar confiança pro cara. Orientar, conversar. Aí na outra coletiva, depois do jogo contra o Palmeiras, ele falou, acho que foi contra o Racing, que não pode tratar muita falta porque vai machucar. Cara, então o Zico era para viver machucado. Desculpa, o Zico batia um monte de falta todo dia depois do treino. Será que bater 5, 6, 10 faltinhas ali, sabe, vai arrebentar a musculatura do cara? Vai fazer tanta força? Bater uma faltinha colocada? Cara, o Flamengo é inofensivo em jogadas de falta frontais à área. Arrascaeta, Carrascal especialmente, e o Lino são jogadores que driblam e que sofrem faltas perto da área. Não acontece nada, a bola nem vai na direção do gol com algum perigo para o goleiro ter que trabalhar, é raríssimo. O técnico não pode se acomodar com isso. Então ele vai ter que dar uma jogada ensaiada, rola para trás, um cara de chute potente dá uma pancada para ver se, de repente, a bola bate, alguém sobra, prepara o time no rebote do goleiro, se acontecer. Treina alguma outra situação, cara. Não, você não vê nada. Treina a bola parada de cruzamento, já funcionou bem, agora não tem funcionado. Mas não tem uma jogada de falta frontal. Realmente, ontem teve mais uma. Você sabe que não vai acontecer nada. Olha, se você estiver vendo o jogo em casa, o jogo do Flamengo, tiver uma falta, se deu vontade do banheiro, vá. Se você quiser pegar uma cerveja, vai buscar. Tá com sede, pegar um biricutico, uma coisa para comer, vai na cozinha, é a hora. Deixa bater a falta, sabe que não vai acontecer nada. Aí você sai, volta, atender o telefone, mandar uma mensagem, postar na rede. Você pode fazer o que você quiser. Porque não vai acontecer nada, não acontece. É um time alto, viu, Maldo? Pô, você pega o zagueiro do Flamengo... Mas não acontece nada. Não digo assim, falta frontal. Frontal. Falta lateral, eles cobram, tal. Fizeram vários gols assim. Falta frontal. Ontem teve uma. Falta no Lino, ali perto da meia-lua. Não acontece nada. Aí o Lino que bateu, não tem medo de chutar diante do goleiro, vai bater falta. Então, isso tudo é trabalho do técnico. E, gente, quando a gente critica o Felipe Luiz, não significa que ele vai embora, não significa que ele tem que ser demitido, não significa que ele não faça um bom trabalho, faz um bom trabalho, não significa que ele seja promissor, mas ele erra também, cara. E ontem ele errou muito, ele e os jogadores. Simples assim. Então ele recebe que se quarta-feira jogar bem e vencer, a gente vai elogiar na quarta e na quinta. Assim é a vida. É um dia de cada vez. E as análises são em cima daquilo que é apresentado. O Palmeiras foi o quê? Elogiado ou criticado na quinta-feira? Foi criticado. Hoje, se vencer o Cruzeiro, vai ser elogiado se jogar bem. É assim. Simples assim. É exatamente assim. Entendeu? Então, por que falar agora para escalar o time reserva? O companheiro André Rocha, na sexta-feira, estava dizendo, coloca o time reserva. Todo mundo para quarta-feira. É um jogo que vale uma vaga na final da Libertadores. E ver o que dá para fazer no sábado. Seria melhor. E nós não temos informação sobre o estado do jogador, mas pelo que ele falou e pelo que eu andei conversando com algumas pessoas, o time não tinha condição adequada para o jogo de ontem. Os jogadores estavam... E agora, no final do jogo, o Fortaleza estava com as calças na mão, arrasado, se arrastando em campo. E nem assim o Flamengo conseguiu fazer o gol. O Fortaleza se superou. O Flamengo não. Então, vai ser criticado. Foi vergonhoso, atuação vergonhosa. Não pela derrota para o Fortaleza, mas pela postura do time. Time blasé, time... pouco competitivo. Teve um lance quando estava 0-0, Ayrton Lucas salvou em cima da linha, fez um salto acrobático e impediu o gol. Aquilo não mudou a postura do time. Não tem um para chegar ali e falar, boa, valeu, vamos lá, galera, vamos organizar aqui que tá... Não, continua dando contra-ataque. Aí sai o gol no contra-ataque, o Breno Lopes estava ali para isso. E continua. Segundo tempo, não mudou nada. Realmente, muito difícil. O Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1-0 neste sábado na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rossi assim apontou o motivo da derrota para o time cearense. Primeiramente, acho que o jogo de hoje não tem nada a ver com o término do campeonato. Amanhã o Palmeiras tem que jogar, tem que vencer também. O Fortaleza achou um contra-ataque e fez o gol. Tivemos chances, mas não fizemos, disse antes de finalizar. O jogo já acabou. Estamos jogando a cada 3 dias. Acho que o cansaço prejudicou, mas não pode ser desculpa. A partir de agora, pensar no jogo de quarta, que vai ser mais uma final. Depende de nós. Vencemos o primeiro jogo, contra o Racing, disse. Com a derrota por 1-0, o Flamengo permaneceu na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Com os 61 pontos, o mais querido está atrás do Palmeiras, que também tem 61 e enfrenta o Cruzeiro neste domingo em São Paulo.